pergunta chocante, mas não é. As pessoas têm medo da educação. Hoje, professores estão sendo, em vários estados do Brasil, tratados com bala de borracha, com cacetete. Ah, mas o professor é grevista. Alguém já parou para pensar a importância de um professor na vida das pessoas? Este que manda atirar com bala de borracha no professor, ele teve um professor. Ele pode até não se lembrar, ele pode até não ter aprendido nada, mas ele teve um professor. O professor é a base da sociedade. O professor é o formador de personalidade, formador de opinião, formador de mente. É o professor que ensina a criança a pensar, a buscar conhecimento, a ter interesse por coisas novas. E eu fico muito triste quando eu vejo que em quase metade dos estados do Brasil os professores estão em greve, pleiteando melhorias para a sua carreira e não são atendidos. E você vê governadores do alto de um palanque dizendo, não vou negociar com os professores, como se fosse uma coisa fantástica, maravilhosa, uma prova de coragem, dizer, eu não negocio com os professores. Nós precisamos mudar a relação poder-professor nesse país. O professor é importante, o professor é necessário, o professor tem que ser respeitado em sua essência. Pense nisso. Este é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgreve@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, ela que é professora. O assunto hoje é educação e eu agradeço muito a presença aqui da professora Dulce Seneviva. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É sempre um prazer e instigante conversar com você. A honra é minha. Agradeço muito. Professora, por que os professores são tão mal atendidos por quem ocupa de plantão o governo? E vou mais longe. Aqueles que querem ser governo, eles alisam o professor, dizendo, olha, comigo vai ser diferente. E não é. Professora, por quê? Pois é, vamos começar pela pátria educadora, né? Pátria educadora. Um slogan bonito, isso, mas né? me soa uma mentira forte. Mentira, é mentira. É mentira. É mentira no nível federal, é mentira no nível estadual e é mentira no nível municipal. Então vamos lá, por que que o professor tem tanta dificuldade? Primeiro, porque o professor precisa se preparar muito. A gente, para conseguir respeito, a gente tem que ter conhecimento. Você me respeita a partir do quanto eu sei e quanto eu sou boa no que eu faço. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se deixar também ser levada não ser massa de manobra. Nós somos os criadores de mentes, nós é que fazemos os formadores de opinião. Então, nós temos que aprender a tomar a rédea do negócio. Nós estamos aí diante de você estava falando agora das greves, né? O que aconteceu no estado do Paraná, lá, uma coisa que não dá para comentar, não dá para... fora do normal. Fora de contexto. Fora do contexto, o secretário pediu demissão, o governador ficou mudo, ninguém mais falou no assunto, porque fica difícil quando você pede para o fulano comentar um ato desse, né? Não tem muito comentário. Aqui no estado de São Paulo, estamos também com alguns professores, né? Um sindicato chamado APOS em greve. Então, vamos lá. O governador fala lá do alto do palanque que não vai negociar. Começou errado, Jonas. A greve começou no dia 13, naquele mesmo dia que era um dia de desagravo a Dilma, e etc, etc, etc. Então, começou vestida de vermelho, no mesmo dia do 13, que era para fazer uma coisa em defesa da Dilma. Muitos professores acharam assim, não era isso que eu queria, eu não vou. Então, ficou uma minoria. Enfraqueceu? Enfraqueceu, começou mal. Outra coisa que começou mal é assim, nós queremos 75% de aumento. Nós estamos numa crise aí mundial, mas a nível nacional ela vem vindo a galope, né?
Não dá para falar isso. Então, vamos começar do outro. Olha, o nosso professor é um professor preparado, que tem isso, que tem nível superior, que tem pós-graduação, etc, etc. Comparando-se com os outros profissionais, nesse nível, o salário é ridiculamente baixo. Então, vamos começar... O salário do professor é mais baixo do que numa outra profissão, quem tem uma formação paralela? Muito mais baixo. Chega a ser 40% mais baixo. O sindicato alega... Não é 40%, é 40% do que o outro ganha. Exato. Não 40% menos, é 40% do que o outro ganha. No mesmo nível, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho mestrado, eu tenho 2 pós, tenho MBA, tenho 2 graduações. Isso daí não vale nada para mim. Eu sou professora, sou supervisora de carreira, passei no concurso para supervisor. Se eu não tivesse passado com tudo isso daí, não ia adiantar nada. E também não me vale nada em termos de salário. Eu acho assim, a gente tem que brigar por salário, mas a gente tem também, eu vou falar uma coisa que não fica bom o professor falar. A gente tem que provar que o trabalho da gente é bom. O ensino no Brasil, o ensino é fraco. Quando a gente fala em termos de PISA, que é a mesma prova feita com crianças de 15 anos do mundo inteiro, 200 países. Os nossos ficam lá no último lugar. Então fica acima de 170. Então fica difícil de você reivindicar. Se você não tem o que mostrar. Exato. O nosso ensino é de péssima qualidade. A senhora entende que esse problema que nós vivemos hoje no Brasil com a adolescência, muitos indo para as drogas, para os crimes, outros abandonando a escola muito cedo, isso também é porque existem professores que não se dedicam aos alunos? A senhora diria isso? Não acho. Não. Eu não acho. Acho que são falta de condições, falta de preparo, falta de conhecimento. Agora, falta de dedicação, não. Também não gosto dessa brincadeira de que é sacerdócio. Sacerdócio, caramba, eu vivo disso. Eu faço como minha profissão. Não é sacerdócio, é profissão. Profissão. Aquilo que disse o ex-ministro da Cultura, Cid, qualquer coisa lá, né, Cid Gomes. Aquela frase bonita. Professor não precisa de salário, quem quer salário vai para a iniciativa privada, professor tem que educar porque gosta do que faz e tal. E virou ministro. Virou. E depois que ele virou ministro, obviamente que ele perdeu o cargo de ministro, porque... Durou pouco, né? Para ser ministro da educação, o mínimo que ele tinha que ter é educação. Pois é. Pois é complicado. Então eu acho assim, a gente precisa mesmo se valorizar, precisa se equalizar e precisa de... Eu tenho muito receio desse negócio de um sindicato falar por mim e... Até porque se o professor tem toda essa formação, ninguém precisa falar por ele. Ele pode falar por si próprio. Ele pode. E deve, né? E deveria, né? E deve. Para reivindicar, vai falar por ele próprio. Eu também, como advogado, eu não gosto que a Ordem dos Advogados do Brasil fale por mim. Aliás, diga-se de passagem, essa Ordem dos Advogados do Brasil, que está lá em Brasília, apoiando a corrupção, a safadeza, participando lá dos grandes esquemas, não me representa. Essa Ordem dos Advogados do Brasil não me representa. E outra coisa, eu mando lá para eles os e-mails criticando e eles me convidam para fazer curso, eu pagando R$1.500, R$2.000. Quer dizer, quando eles veem o e-mail, eles só vê a chance de vender um curso. Então, e o professor tem mais ou menos isso, né? Então, e a coisa tem 2 lados. Eu vi ontem o governador falando que virou um rebu nas redes sociais, hora que ele falou que não podia pagar professor em greve, né? Ele já hoje começou a emitir os boletos, olerites, com os descontos dos dias parados. Então, aí vamos ver por outro lado. Eu trabalhei todos os dias. E recebi. Okay. Você não trabalhou. Ok. E recebeu. É correto? Não, é estímulo para que eu também não trabalhe. É complicado. Eu como professora, eu não vim aqui fazer apologia eu faço apologia da seriedade, sabe? E eu não sou contra a greve, não. Eu sou contra a greve burra. Importante. Eu não sou contra a greve, sou contra a greve burra. A greve precisa ser fundamentada, precisa conversar, precisa discutir, precisa vir da base. Uma coisa de cima para baixo imposta, não vai ter jeito. Aqui na Baixada a gente tem pouca gente. O professor está seguindo a mentalidade do metalúrgico, mais ou menos? Porque a formação é diferente.
Completamente diferente. Mas está seguindo mais ou menos a mesma... Eu acho que tudo... Porque é ligado... A APUESP é ligada à CUT. Eu acho que vem uma... Vem uma ordem mais ou menos de cima, diz agora o momento é de parar aqui, de parar ali. E isso faz com que as pessoas acabem aderindo à greve, até sem ter consciência do que está fazendo. Então, mas veja bem, nós temos umas escolas aí horrorosas, nós temos salas superlotadas, nós temos falta de estrutura, nós temos falta de internet, computador e etc. em várias escolas. Então, vamos começar a mostrar isso para as pessoas, mostrar a dificuldade que é fazer até fazer uma greve para que a escola seja estruturada. Exato. Fazer uma greve para que o professor tenha condições de trabalho. Fazer uma greve para que o aluno seja inserido no meio escolar. E depois se faz uma greve para que se tenha um salário digno para cuidar de tudo que funciona. Eu acho que o salário é uma porcaria mesmo. Acho mesmo, não tenho a menor dúvida. Acho que mereço pelo menos umas 10 vezes o que eu recebo. Mas eu estudo, eu faço por onde, eu trabalho e eu brigo. E falo a verdade. E sendo eu quem eu sou, o governador não gosta muito de me ouvir falar essas coisas, não. Mas eu falo mesmo, porque eu acho assim, a credibilidade vem da confiança que as pessoas têm em você. A minha esposa tem 33 anos de trabalho nesta área, é aposentada como diretora e realmente o salário... como diria o Chico Anísio, o salário para uma diretora concursada que tem 33 anos de magistério trabalhados, né? Hoje já tem aí quase, sei lá quantos de aposentada. Deixa quieto, uma palestra num congresso de 1h30, mais ou menos, que eu faço, eu ganho 1/3 do meu salário. Numa palestra? Numa palestra. É impressionante. Não é horrível? Mas, professora, onde que se perdeu? Onde que se perdeu o elo que fazia com que a coisa andasse? Porque eu sou oriundo de escola pública de qualidade. Eu também. Eu fiz escola lá no Júlio César de Oliveira, né, lá em Pirituba, uma escola num lugar muito pobre, mas a escola era boa. A gente tinha que levar lanche, porque não tinha merenda. A mamãe tinha que se virar para arrumar o uniforme, porque a escola não dava. Mas nós aprendíamos. Todo mundo saía sabendo alguma coisa. Então, E de repente se perdeu isso, professora. Eu sou filha de pai e mãe professores do Estado. Então, meu pai e minha mãe eram professores do Estado no interior, lá antigamente, 1900 e Guaraná de Rolha, e eles eram autoridade na cidade, abaixo do juiz, né? Aquele ali é o professor, né? O filho da professora e do professor, exato. Então, a coisa foi degringolando. Eu acho que não é muito interessante para o determinado tipo de governo que o povo pense. Acho que a gente precisa fazer o povo pensar. Não é interessante para governos que o povo pense. Vamos guardar isso para o segundo bloco. Nós vamos a um breve intervalo, mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Uma nova forma de você encarar a vida. Você que tem dificuldade de comunicação, no relacionamento interpessoal, você que tem dificuldade para falar em público, você que de repente precisa falar ou numa igreja, ou numa reunião, ou na empresa, você precisa melhorar a sua forma de comunicação. Inovar ideias. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e postura que vai dar a você um novo conceito de vida. Procure a Inovar Ideias pelo site www.inovarideias.com ou no telefone 981611121. Tem aqui no caractere para você ler. Leia, grave, escreva o número, ligue. Você vai se surpreender como você pode melhorar e muito o seu relacionamento interpessoal com Inovar Ideias. Programa do Jeito do Jonas volta daqui a pouquinho.
segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo hoje, conversando aqui com a professora Dulce Seneviva, que aliás, Dulce Seneviva, que aliás, de educação, entende bastante. Mas antes de voltar aqui com a professora, eu quero falar para você do Fórum de Turismo e Gastronomia que acontecerá aqui na cidade do Guarujá no próximo dia 13 de maio, lá no Delfim Hotel, das 9 da manhã até as 18 horas. Compareça no Fórum de Turismo e Gastronomia. Gastronomia tem comida, se tem comida o negócio deve ser bom. Então, vamos ao Delfim Hotel, das 9 às 18 horas, no Fórum de Gastronomia e Turismo, ou de Turismo e Gastronomia, no próximo dia 13 de maio, lá no Delfim Hotel. Também é uma promoção aí de pessoas aqui da cidade, de empresários, de pessoas ligadas ao turismo, o próprio professor Rubens Marcon, Vilmar Calomiro e grandes amigos, o Zé Carlos Rodrigues e grandes amigos que estão participando, que estão formatando esse fórum, que será muito interessante para a nossa cidade. Professora Dulce Seneviva, a senhora foi diretora lá em Bertioga. Eu fui secretária de Educação lá. Secretária de Educação. Fui. E eu ia comentar uma coisa no fim do outro bloco, o seguinte: eu fiquei 2 anos lá como secretária, eu não recebi nenhuma vez uma mãe, um pai, para reclamar que a criança não estava aprendendo. As reclamações se baseiam em falta de uniforme, problema com a merenda, atraso na entrega do material escolar, atraso no passe escolar. As famílias precisam saber que diploma sem conhecimento não vale nada. A gente está ganhando para ensinar os seus filhos. Se o seu filho está indo na escola e não está aprendendo, a senhora vai no PROCON, faz uma denúncia, porque quem está lá está ganhando para ensinar. Ele tem que sair da escola sabendo. E acontece... Não é delicado isso, né? Olha, mas eu acho que tem que ser falado. Eu admiro a sua forma de colocação, porque a mãe tem que saber que o filho dela tem que ir para a escola para aprender. Se não está aprendendo, alguma coisa está errada. E nós vamos continuar... Ninguém vai na escola para comer. Ah, eu vou na escola porque tem merenda. Não, você tem que ir na escola para aprender. Comer faz parte. Ah, eu vou na escola porque lá eu vou ganhar uniforme. Não, uniforme faz parte. Você tem que ir na escola para aprender. Porque, professora, você não se inverte os valores. Então, em Portugal, em 20 anos, eles mudaram a educação. Mudaram completamente. O aluno, quando entrou no primeiro ano, eles falaram: esse aluno aqui, quando ele sair lá na frente, daqui 20 anos, ele vai estar preparado. E eles mudaram. Eu acho que está na hora de zerar mesmo aqui e levar a coisa séria, ou senão nós vamos ficar à mercê desses governos aí. E o daqui, que não sabe nada, fala que o português é burro. Presta atenção nisso. Lá em Portugal, o professor do primário, que hoje não chama mais primário, mas lá ainda chama, é o professor mais bem pago de toda a rede. Porque ele faz a base. Até o universitário, ele é o mais bem pago e o mais bem preparado. Por quê? Porque é ele quem prepara tudo, quem faz o alicerce. Uma casa de bom alicerce, você pode erguer um monte de andar em cima. Se o alicerce não presta, não adianta. Professora, eu acho que os maus governantes têm medo da educação. O político falastrão, aquele que ganha eleição comprando voto, aquele que sempre tem uma resposta pronta para os problemas antigos e que nunca serão resolvidos, esses não querem nem saber de educação. Isso me preocupa muito, porque até quem é professor, quando vira prefeito, esquece da escola. Esquece do assunto, o desgraçado é professor, aí vira prefeito, esquece que é professor. Eu não sei, eu não deixo de ser professor em momento nenhum. Eu também não deixo de ser advogado em momento nenhum. Eu sou advogado nem dormindo, sou professora 24 horas por dia. Professora, e a progressão continuada? Pois é, a progressão continuada é outro erro aqui do nosso paizinho, que foi copiar de algum lugar. A gente está sempre copiando alguma coisa e não entendeu o espírito da coisa. E a gente transformou progressão continuada em aprovação automática. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Progressão continuada é só aumentar o ciclo de aprendizagem para que o aluno com dificuldade de aprendizagem, que ele não consiga aprender em 1 ano, que ele possa aprender aquilo ali em 2 anos, enquanto o outro aprende em 1. É só isso, aumentar o tempo para que ele alcance o outro. Aqui virou aprovação automática, não é isso. Aqui virou um prêmio para aquele que não quer aprender. Não é isso, né? O conceito de progressão. Aí ele chega para a mãe e fala: passei de ano. Aí a mãe fala assim: mas você só tem nota vermelha. Ele fala que o professor só tinha caneta vermelha, mãe, então ele deu nota assim mesmo. Então, a gente é cheio de errar conceitos. O construtivismo veio para o Brasil e foi avacalhado.
Porque se entendeu que não era para corrigir o aluno, era para partir do conhecimento dele, não era para corrigir, não é nada disso. Qual é a meta do construtivismo? Parte do que ele sabe para contextualizar, mas vai adequando e vai lançando novas coisas e vai aprofundando, vai numa espiral, toca no assunto de novo, mais profundo, mais profundo, mais profundo. O mesmo assunto, parece até que você está usando o mesmo assunto, mas você aprofunda o conhecimento de acordo com a maturidade do sujeito. Você vai acumulando conhecimento Exato. Ao longo da jornada. Essa seria a ideia. Né? E aqui se faz um negócio que você chegou no final do ano, você já passa para outro ano, não sabe nada, não tem importância, não precisa aprender nada. Não é para pensar, sabe? Na verdade, assim, É para não pensar, professor? Eu fui secretária de Educação, fui demitida porque penso. Fui mandada embora, gente, mandada embora. Ele perguntou o que você está pensando? Não, ele não perguntou, ele sabia e eu fui mandada embora. Aí eu fui dirigente regional de ensino, Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga. Durou, mesma coisa que o secretário, perde 2 anos. Fui mandada embora também. Fui mandada embora porque não concordei de ceder um prédio da educação básica, que é calamitosa na Baixada Santista, para a USP, que tem verba e orçamento próprios, para pôr lá 10 alunos, que aliás nem estão lá mais. Então, fui mandada embora, porque quem fala não serve. Quem pensa não serve. Não, tem que quem concordar. Quem raciocina não serve. Tem que concordar. A USP tem porteiro que ganha mais do que um mestre e doutor. Quer dizer, o porteiro o motorista ganha mais do que o mestre e doutor. Eu não sou contra que o motorista ou que o porteiro ganhe muito, mas o mestre e doutor deveria ganhar mais. E na USP não ganha. Aliás, a USP serve muito para entregar lá as moradias gratuitas para pessoas de partidos de extrema esquerda e serve para fazer greve também, porque eu tenho um genro que é professor de mestrado na USP, e ele já arrumou um outro emprego, porque 6 meses é greve e 6 meses ele ganha dinheiro em outro lugar. Quer dizer, é um absurdo, tá certo, vive em greve. Tá certo. Ele é professor de mestrado e nunca tem para quem ele ministrar o mestrado, porque está em greve. Hoje, se eu tenho 2 filhos. Se um dos meus 2 filhos falasse que queria ser professor, eu amarrava ele na cama, em casa, e deixava sair. Até passar vontade. Não, até passar vontade. Eu acho, sinceramente, que o único jeito de corrigir isso no Brasil é faltar professor. Faltar, não ter mais. Tem que fechar algumas escolas por falta de professor. Aí vai começar a valorizar, procurar quem sabe e começar de novo. Isso aconteceu com a engenharia civil alguns anos atrás. Você vai lá no Ceará, onde o governador virou ministro da educação, e eles pegam pessoas que têm apenas o 2º ano primário para funcionar como professor. Mas não é professor. Mas você pode dar como? Você pode dar o nome que eles vão pegar quiser. gente sem formação nenhuma para funcionar como professor. E a educação caminha para... E aí, ele vira ministro. Ele também. O líder da atual presidente na Câmara dos Deputados é aquele deputado do dólar na cueca. A senhora sabia disso? Eu sabia, então, lógico. Quer dizer, como é que você vai esperar alguma coisa de um país que o líder da presidente da República na Câmara dos Deputados é o deputado do dólar na cueca lá do mensalão de 2006? Ele virou líder do governo, quer dizer, ele é que vai lá na Câmara falar o que o governo quer. E se revistar ele todo dia, vai que encontra lá dólar na cueca todo dia, porque ele é reincidente. E aí a gente fica discutindo verba para a educação, agora 10% do PIB, não sei o quê. Sabe, não é por aí. Dinheiro tem dinheiro. Vocês acham que a Secretaria da Educação do Guarujá, de Bertioga, de Santos, de Cubatão, de Peruíbe, de Itanhaém, vamos falar das 9 cidades para não pular nenhuma. Não tem dinheiro? Tem sim. A gente precisa aplicar direito, precisa seriedade na coisa. Não é falta de dinheiro, é um pouco de falta de seriedade. Ou de vontade. E de gestão também. Gestão é um problema no Brasil, professora. Pois é. Em todos os segmentos nós temos problema de gestores e problema de gestão, tá? E a Petrobras que não me deixa mentir. Quando você fala da palavra, faz um planejamento estratégico, o que você quer da tua vida nos próximos 8 anos, as pessoas não conseguem gerir... As pessoas não conseguem entender o que é planejamento estratégico. Gerir a própria vida, imagina uma cidade, uma secretaria, uma firma, uma Professora, empresa. como é que nós vamos fazer para consertar isso? Vamos parar de dar notícia ruim, vamos dar notícia boa. Falar assim, isso vai melhorar. Como e quando? Na formação dos professores, exigência de uma formação bem feita. As faculdades de licenciatura hoje estão fechando, porque ninguém mais quer ser professor, né? E estão abrindo muitos cursos online ou à distância
Não dá para aprender. Que você não vai saber quem é o professor? Não dá para aprender, fazer cirurgia sem operar. Não dá. Em Cuba eles fazem tomografia computadorizada sem computador? Não é? Lá não tem computador e tem um cara formado em, Mas tem porto, em tomografia computadorizada. Mas tem porto. Tem porto moderno. Tem porque o Brasil tirou aqui da boca dos brasileiros para dar lá para eles. Tem porto. Para dar porto, para dar aeroporto, para dar... Vai dando. E aqui né, não tem dinheiro pro FIES. Nem pro Pronatec. Não nem... tem dinheiro pro FIES, não tem dinheiro pro Pronatec, mas tem dinheiro para fazer porto em Cuba, tem. Professora, me ajuda, professora. Gestão, né? Gestão e seriedade. Por isso que a educação é importante. Se o sujeito pensar, a vida desses profissionais da política é curta, porque a culpa é nossa, fomos nós que votamos. Não adianta falar assim, eu não votei em fulano. Não votou não, nós votamos. Democracia é assim. Então nós temos que pensar para votar direito. Educação muda o mundo, mas precisa de tempo. É verdade que no Japão as pessoas se curvam ao professor, até o imperador se curva? Pelo menos, tudo que eu leio diz respeito a isso, que o imperador é a única pessoa para quem ele se curva é para o professor. No Brasil? De tanto Bala de borracha? De tanto a gente se curvar, mostrou outra coisa que não devia mostrar. Essa coisa do Paraná, essa agressão? Porque eu tenho uma defesa à polícia, da seguinte ordem: o policial também ganha mal, é mal treinado, é mal comandado. Aí vai lá um cara lá que bate continência assim, eu não sei bem se é assim, vai lá e fala assim, aqui não entra ninguém. O coitado recebeu ordem, falou aqui não entra ninguém. Agora, quem mandou é que é o problema. Eu penso que é o roto cuidando do esfarrapado, sabe? A situação é a mesma. Vamos falar o que da polícia? Uma polícia que tem um armamento infinitamente inferior ao do bandido, que não tem equipamento de proteção, que tem colete que a bala fura, sabe? Então, eles estavam obedecendo ordem. E também falta formação. Formação total, claro. Um bom professor para ele também, né? Para que ele soubesse que tem ordens e ordens. Se bem que no militarismo a gente não tem muita opção de falar, né? Não, é aquilo que é e acabou, cumpra-se, né? Cumpra, isso, a ordem é essa. Cumpra-se. Professora, a meninada em 13, 14 anos caminhando para as drogas, qual é a motivação disso, na sua opinião? A vontade de conhecer uma coisa nova? É a falta de estrutura familiar? É a falta de educação na escola? É uma somatória, né, Jonas? É uma somatória. É tempo livre, ocioso, é falta de formação, é família que está preocupada com o aluno, se ele está na escola só para ter onde largar ou o que comer. Eu acho que é um geral. E não acho que é exclusividade nossa, é um problema de países de terceiro mundo, que é o que nós somos, na realidade. Países de terceiro mundo em geral. Não é? Acredito que sim. É triste, é lamentável. Aí as pessoas dizem assim, a pena dura não resolve. Fala pro sócio do Fernandinho Beiramar, ir lá em Jacarta com 5 quilos de cocaína para ele dar uma volta na cidade lá para você ver se pena dura não resolve. Vê se ele quer ir. Tem uns assuntos que são polêmicos. Eu, como professora, falar, vira um problema. Virou um climão com esse negócio do rapaz que executaram lá na Indonésia. Então tá, ok. Mas, ô diabo, você sabe que se você entrar naquele país com droga, você vai ser executado. Sabe quanto para levar 5 quilos e você de cocaína? Vai. A senhora sabe quanto para levar 5,5 quilos de cocaína para Jacarta, na Indonésia? Quanto ele ganhou? Não sei. R$1 milhão. Então fica... Vai gastar no inferno, porque lugar de traficante é no inferno. Pensa nessa coisa. Professora Dulce Seneviva, que muito me honrou aqui com a sua presença. A senhora tem 1 minuto para falar tchau. Tchau. É um prazer, Jonas, é um prazer, população do Guarujá, meus amigos, aquele pessoal que adora escutar a gente aí, que a gente bate muito papo. Isso é um papo gostoso. E falar de educação para mim é um prazer. Sou professora 24 horas por dia, gosto do que faço, misturo educação com tudo, acho que tudo tem a ver com educação. E acho de verdade, gente, que a única solução para o nosso país é educação. Se eu não achasse isso, eu já estava fazendo outra coisa, porque o salário nosso realmente é uma vergonha. Um beijo,
Até a próxima. Muito obrigado. Muito gostoso receber aqui a professora Dulce. Faça disso um habitué, venha mais vezes. Vai ser muito gostoso receber sempre a senhora aqui. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê